Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a estação de monta no manejo dos bovinos de corte aqui no Brasil. Para você que se sente mais deslocado do que cebola e salada de fruta quando vê esse assunto, eu acredito que esse vídeo vai resolver parte dos seus problemas. Bom, em princípio nós temos que entender para que é feita a estação de monta. O ponto principal de qualquer elaboração da estação de monta é nós tentarmos sincronizar o parto das matrizes com o início do período de chuvas. Isso porque no Brasil, mais de 80% do rebanho, tem alguns dados que mostram que mais de 85% do rebanho nacional é criado em condição extensiva, ou seja, a pasto. E se nós não conseguirmos dar para essas vacas, logo após o parto, uma condição mínima necessária para que ela tenha o preenchimento das suas, o atendimento dos seus requisitos nutricionais, a consequência imediata é essas vacas entrarem em período de anestro e, consequentemente, alongar muito o intervalo de partos. Então, a ideia aqui hoje é mostrar de forma racional por que nós devemos empregar a estação de monta. É claro que não é uma receita única, eu vou discutir com vocês aqui basicamente o racional dessa estratégia de manejo. Bora lá então para a gente ver como é que isso funciona. Bom, gente, quando nós pensamos em estação de monta, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é que ela vai variar de uma região para outra. Então ela deve ser pensada sempre considerando o regime de chuvas e de temperatura da região. Caso você chegue numa região e não saiba isso, através de documentos da prefeitura ou em órgãos responsáveis por esse levantamento, é possível fazer a leitura de como se comportou a chuva ou como é o regime climático dessa região, pelo menos nos últimos 5 anos. Então o que nós observamos aqui? É importante considerar o regime de chuva e de temperatura. Normalmente no Brasil, a temperatura ela é menor se nós formos considerar aqui como exemplo, que é o que está no quadro, as regiões sudeste e centro-oeste, que representam em boa parte o fornecimento de carne para o Brasil, do ponto de vista de bovinocultura de corte, nós temos um regime relativamente parecido. Nós temos um inverno seco e frio e um verão chuvoso e quente. Então normalmente as chuvas elas vão do mês de setembro, outubro, até mais ou menos o final do mês de maio, ou aí no meados de maio. A partir daí, de maio até setembro, nós temos um regime de seca. Então o que nós devemos pensar? Como a maioria absoluta do gado brasileiro é criado a pasto, é preciso colocar essas vacas que venham a parir para que isso aconteça no início do período das águas. Por quê? Porque dessa forma nós conseguimos conciliar a época de maior exigência nutricional do animal, que é basicamente no pós-parto, com a lactação e aí a necessidade de ganho de peso, com a época em que haverá uma maior oferta de forragem em quantidade e também em qualidade. Então, se nós pegarmos esse exemplo aqui, que representa a região sudeste, vejam só, a ideia é fazer essas vacas parirem no início da época das águas, entre meados de setembro e princípio de outubro. Então eu pego e conto de trás para frente 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A estação de monta, então, neste caso, ela poderia ser uma sugestão começá-la nos meses de janeiro, indo até abril. Lembrando que uma estação de monta de 4 meses é uma estação relativamente curta e ela deve ser implantada para uma fazenda que já esteja com manejo de um nível melhor. A estação de monta basicamente consiste em nós restringirmos a época do ano em que as vacas terão contato com o touro, para que dessa forma nós consigamos fazer um estabelecimento de um cronograma de parto e basicamente de todas as atividades da fazenda. Então veja bem, se nós estabelecemos essa estratégia de fazermos uma estação de monta para as vacas de janeiro até abril, de 4 meses, o parto dessas vacas começará em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então esses meses aqui serão os meses de parto. Reparem que esses meses de parto coincidem com a elevação da temperatura, elevação das chuvas, o que faz com que as pastagens aqui melhorem. Então esses animais terão basicamente 4 meses para descansar, para entrar no ano seguinte na estação de monta de novo, que vai ser de janeiro a abril novamente. Então a ideia qual é? É fazer com que essas vacas venham a parir no início das águas, emprenhem em plenas águas e passem a seca
prenhas, que é mais fácil de você conseguir manter a condição corporal para elas. Então, a sugestão seria 4 meses para a estação de monta das vacas, e no caso das novilhas, que são animais que teoricamente são menos exigentes nutricionalmente, porque aqui as vacas já estão muitas vezes com bezerro ao pé, e nós temos que pensar que essa estação de monta ela é contínua, é o ano 1, ano 2 e assim sucessivamente. No caso das novilhas, pelo fato de elas serem menos exigentes nutricionalmente, nós poderíamos iniciar a estação delas junto com a das vacas e terminar 30 dias antes. Por que mais curta? Já que elas são menos exigentes, elas podem ter menos tempo para ficar com os touros para poder emprenhar. Então, a ideia de começar junto e terminar antes é que ambas, as vacas e as novilhas, irão começar a parir na mesma época, basicamente em meados de setembro e início de outubro. Só que, se eu faço uma estação de monta mais curta para as novilhas, isso é possível num primeiro momento porque elas são menos exigentes nutricionalmente, mas veja bem, elas vão estar aqui paridas e como vacas de primeira cria. E se forem novilhas jovens, elas são ainda mais exigentes que as vacas, porque elas vão estar aí agora abrindo lactação, terminando o crescimento, precisando ganhar peso e precisando emprenhar. Então elas estão em crescimento, que é uma necessidade a mais do que as vacas. Se eu faço ela terminando 30 dias antes, elas vão todas parirem entre outubro, novembro e dezembro. A última novilha que emprenhou aqui, que foi no mês de março, ela vai parir em dezembro. Ela tem pelo menos 30 dias para descansar, para entrar na estação seguinte de monta como sendo vaca. Então a ideia basicamente qual é? Estabelecer o início todo mundo junto, para que todas venham a parir na mesma época, e a das novilhas 30 dias, terminando 30 dias antes, para possibilitar para que a última novilha que venha a emprenhar tenha pelo menos 30 dias de descanso antes de entrar na próxima estação de monta como vaca de primeira cria. Outra coisa que é importante destacar na estação de monta, quando nós fazemos esse trabalho de manejo, o que vai acontecer? Todas as vacas vão emprenhar no espaço de 4 meses, todas as novilhas vão emprenhar no espaço de 3 meses. Então nós teremos a desmama toda feita em 4 meses no máximo dentro da fazenda. Então isso possibilita também uma racionalização do manejo. Aqui a preocupação dos funcionários da fazenda é com a estação de monta, é com a prenhez. Aqui, nessa época do ano, a preocupação de todos os funcionários da fazenda é com a desmama. Na sequência, um pouco mais para frente, a gente vai fazer outros vídeos explicando detalhadamente quais são os cuidados que a gente deve ter a desmama com os bezerros, quais os cuidados que a gente deve ter também aí nesse manejo de pastagem para todas essas categorias na época das secas e nas águas. Então, a ideia central desse vídeo hoje é mostrar o racional da estação de monta e por que ela deve ser feita nessa época do ano e por que nós devemos separar as vacas da novilha. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.